It's time! Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo no canal Nocaute da Noite. Eu me chamo Adriano e no vídeo de hoje, pessoal, vamos estar falando de Magomed Ankalaev, beleza? E as suas provocações, né, como sempre. Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando. Sua inscrição, seu like é muito importante, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, Magomed Ankalaev não cansa, né? Toda semana aí é uma vergonha, é uma vergonha diferente. Eu sei que a galera que gosta muito dele aí fica um pouco brava, né? Mas, cara, vamos ser sinceros, né? O cara é o campeão, mano. Não tem por que ficar desse jeito mais. Vai acontecer no momento certo. Ele tem que entender que no meio pesado, por mais que ele seja o campeão, quem manda ainda é Poatan. Não tem o que fazer. Você pode ficar brabo, você que gosta do cara. Você que não gosta do Poatan pode ficar bravo, pode espernear, mas quem manda ainda na categoria é Alex Poatan. É só ver todo o movimento que aconteceu e agora. E basicamente ele ficou sem fazer nada, ele ficou de mãos e pés atadas. Só que aí como é que ele se expressa? Ele vai lá pro Twitter. E tá todo mundo vendo que as tweetadas dele não tá resolvendo. Tá resolvendo pra bolha dele. No geral não tá resolvendo nada. As tweetadas dele. E aí ele fez um Twitter, né? Espero que o Chama apareça em Abu Dhabi. Não tenha medo, mano. Falando de Alex Poatan, né? Marcando a luta lá para Abu Dhabi. Provavelmente a luta para acontecer em Abu Dhabi em outubro, né? É a previsão, né? Então provocando de novo aí. Falando que não é segredo para ninguém aí. Poatan não ia aceitar essa luta. Não aceitou a luta para junho. Você concordando ou não, ele tem que descansar o corpo dele. Ano passado foi, como se diz, foi um ano puxado para ele. Ele fez muita grana, ele fez muito evento. Todo mundo só lembra de Alex Poatan das lutas, as lutas que ele pegou muito cedo, com Prohaska 15 dias, 2 meses, salvando os eventos. Mas ninguém também fala das viagens que ele fez, o tanto que Alex Poatan viajou ano passado. Imagina a rotina de um ano inteiro fazendo de tudo. O cara cansa. E provavelmente, pessoal, ainda ninguém tá falando. O filme aí que ele provavelmente já deve até gravou já. Pela entrevista que ele deu aquela vez no Podpah, ele tinha 2 filmes programados. Então, velho, tem demais que o cara tá fazendo. E aqui ele fica aqui no Twitter, falando com a bolha dele. Obviamente ele quer lutar o mais rápido possível. Ele sabe que é uma boa grana Alex Poatan para ele. Mas ele continua. E aí ele foi, para ficar mais bonito, ele lançou no Twitter lá: pessoal, tem alguém na categoria meio pesado que lutaria comigo? Porque o Giro e o Alex não querem. E Malhadinho respondeu ele, né? Aí como diz o ditado, cê é louco, não compensa, né? Malhadinho pra Ankalaev obviamente uma luta muito boa, né? Mas fora de lógica de acontecer, acho que o UFC não faria, não faz sentido. Mas Ankalaev aí já tá no desespero, né? Esse já beira o desespero dele na provocação. Obviamente, pessoal, ele tá vendendo, ele tá jogando o jogo, ele quer lutar com o Poatan, ele não quer lutar com mais ninguém. No Twitter ele vai falar de tudo, mas a verdade, a luta a ser feita e a luta que ele mais quer, tanto que ele tá nesse desespero tudo, apontando pra tudo quanto é lado, provocando a torta e a direita nesse desespero aí, porque ele quer lutar com o Poatan de novo. Financeiramente para ele é muito bom, midiaticamente para ele é muito bom. Imagina pelo ângulo dele, se ele vence o Poatan 2 vezes, cara, ele explode em termos de mídia, mais ainda que ele tem, que ele é muito famoso na região dele, ele é muito famoso no mundo todo, né? Mas ele é mais famoso por lá também. Então o cara que conseguiu bater o Poatan 2 vezes, esse cara já é respeitado. Por mais que eu fique falando aqui, eu fico brincando, eu fico provocando, mas o cara é bom mesmo. E se o cara vence o Poatan 2 vezes? Então, ele, igual eu falei nos meus vídeos anteriores, analisando a luta, falando, ele lutou recente com o Poatan, lutou massa agora. Ele, provavelmente na cabeça dele, se ele lutar o mais rápido possível com o Poatan, ele vai vencer. Até se, na cabeça dele, ele vence o Poatan de qualquer jeito, né?
Então, quanto mais rápido ele lutar, melhor. Mas o contraponto é que o Poatan tem que descansar, mano. Não tem o que fazer. Poatan já tem 37 anos, vai pra 38, né? O cara tem que descansar. E querendo ou não, o Poatan virou a pedra no sapato dele. Ele tem que fazer uma preparação. Ele tem que. Se no geral ele não preparar para Ankalaev, no mínimo ele tem que descansar para essa luta. Porque ano passado foi puxado, né? Mas o cara não para. Ele não para. E ele comunica muito bem com a bolha. A verdade é essa. É por isso que ele continua no Twitter. Continua no Twitter. Porém, para um campeão, nesse exato momento, depois de tantas tentativas, depois de tantos tweets, ele não conseguiu, e provou aí agora essa última semana que ele não conseguiu nada. Que ainda quem manda é Alex Poatan. Porque você acha que o UFC vai colocar em risco, por mais que ele seja campeão, o UFC vai colocar em risco o cara que mais vende, o cara mais midiático? Não vai. Por causa. Só pelo simples fato de ele ser campeão? Ainda não. Ele pode chegar a ser um cara indiscutível se ele continuar com o título, né? Fazendo defesas e tal. Mas ainda não. Ele ainda não. Como se diz, ele ainda não tá na prateleira de Poatan em questão de mídia, de vendas de luta, importância para a organização. Não tá. Não adianta. Não adianta ficar bravo, não adianta ficar fazendo Twitter. Ele ainda está num nível bem abaixo de Alex Poatan em questão disso, porque no final das contas o que a galera não fala, pessoal, e isso aí tem que ser falado, o UFC é dinheiro e nada mais. Eles não vão pensar em mais. Você acha, no final das contas, você acha que eles estão preocupados para quem é o campeão? Aquela expressão de Dana White quando o Alex Poatan perdeu o cinturão, não foi porque Alex perdeu o cinturão, não, foi porque o maior ativo da organização perdeu o cinturão, e ele é o que melhor vende, ele é o que melhor faz marketing, ele é o melhor que vende, ele é o melhor que vende tudo. O UFC ficou chateado porque Alex perdeu. Não foi porque Alex perdeu, foi porque o melhor produto na atualidade perdeu. Não Alex, o produto. E você acha que o UFC tá preocupado com o sentimento de alguém? Empresa é assim, quando você trabalha numa empresa e você performa bem, tá tudo bem. Quando você começa a desacelerar um pouco, a galera já começa a te olhar diferente. Você acha que o UFC seria diferente? Nesse exato momento, para o UFC como empresa, Ankalaev não é um bom ativo, não é, o cara não é midiático. Ele pode ser midiático na área dele, mas no geral ele não é. Lutas chatas de assistir. É verdade, pessoal. Não é questão de eficiência, não. Pro legado dele como lutador é perfeito. Ele tá conseguindo os resultados dele, ele tá conseguindo fazer o seu legado. Mas para a empresa que gira em torno de dinheiro, não é um bom negócio. Belal Muhammad não foi um bom negócio. Islam Makhachev segurar não é um bom negócio. A questão é que ele vende. Aí o UFC pode fazer manobras igual fez agora. Mas para lutadores que não vendem tanto, não é bom para o UFC. Não é bom. E essa é a verdade. Essa verdade tem que ser dita. Então, nesse momento, o UFC vai fazer o que o Poatan quer, sim. É tanto que ele tá aí, ó. Esse desespero dele no Twitter prova cada vez mais que o UFC tá do lado do Poatan nessa seguinte questão de ganhar dinheiro, movimentar, fazer renda. É tanto que ele faz propaganda o tempo inteiro. Ele faz em evento. Ele não foi no UFC lá no Canadá, mas já tá marcado para ir pro Fight Night. Por quê? Ele vai em evento o tempo inteiro. Por quê? Porque a imagem do cara dá retorno para a empresa. Mesmo ele não sendo campeão, ainda assim a imagem dele tá dando muito retorno. E aí o cara fica no desespero. O cara sabe que o jogo é assim. Nós sabemos que o jogo é assim. O problema é que ele tá na bolha dele, obviamente ele tá fazendo a parte dele, mas no geral não vai ser o que ele quer. Nesse momento ainda vai ser o que Poatan quer. Então, beira agora a vergonha, ele tá passando vergonha nesse sentido, porque ele sabe que não vai acontecer do jeito que ele quer. Nesse momento não. Ele pode conseguir mais poder de barganha no futuro, mas nesse momento ele não tem poder nenhum sobre isso. Foi oferecido Giri Prohaska. Por que será que Giri Prohaska não aceitou? Alguma coisa tem, pessoal. Não é porque ele tá só na faculdade, não. Entendeu? Eu acredito que, no final das contas, o que ninguém fala, por mais que você fale em legado, por mais que você fale em estilo de luta, é muito legal o lutador, pá.
Mas o UFC é dinheiro, e é ali que rola, é isso que importa. Você acha que Dana White tá preocupado, no final das contas, com quem é campeão ou não? Ele tá preocupado com como o ativo é. Como o ativo é visto. Você acha que tá todo mundo... Por mais que você não goste, você acha que o mundo inteiro não quer ver uma revanche? Não quer ver como é que Poatan vai se desenrolar na segunda luta? E você acha que o UFC tá preocupado com isso? O UFC tá preocupado com o que ele vai vender, como ele vai promover, qual vai ser os números que chega no final. É isso que o UFC tá preocupado. Quando um ativo tão grande quando um ativo tão grande perde hype, o UFC perde. É tanto que você vê inúmeras tentativas do UFC em tentar trazer McGregor de novo. Por quê? Porque o cara é um grande ativo. É muita mídia, é muito dinheiro, é muito patrocínio, é muito pay-per-view. Senão eles não ficaram tão desesperados. Por mais que ele fale, aposentei, não aposentei. Aí sempre fica aquela expectativa. Quando o McGregor volta? Chega a ser ridículo pela parte do UFC a forçação com o McGregor. Mas, olhando pela parte do business, tá perfeito. Eles têm que fazer dinheiro. Até mesmo quando eles ventilam o nome de Conor McGregor de volta, já rola expectativa, já rola dinheiro. Então não adianta o cara ficar aí, você que defende o Ankalaev ou eu que defendo o Poatan, no final das contas ficar aí descabelando por causa de lutador XY. No final é o UFC, que é só dinheiro. Toda empresa é isso. E não tá errado não, tá certo, faz parte. Mas não cansa de passar vergonha, é engraçado. Tá engraçado ver toda semana uma vergonha diferente. Na minha visão já tá passando vergonha, porque o cara é campeão, cadê a postura? Todo mundo sabe a posição dele. Ele chegou ao título com uma posição até legal. Ele provocou ali na luta e tal. Saiu um pouco do limite, mas ficou na luta. Agora que ganhou o título, parece que o bicho virou outro. Transformou no trash talk aí e já tá passando vergonha, porque o movimento não é esse. E o UFC não vai fazer o movimento que ele quer nesse exato momento. Concorda comigo? Discorda? Deixe nos comentários aí críticas, elogios, sugestões. São sempre bem-vindos, beleza? Tento responder todo mundo mesmo, porque é muito importante, beleza? Se inscreva, deixa o like, fiquem todo mundo com Deus, espero vocês no próximo vídeo, valeu!